Fala, meu jovem, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês me pedem e me perguntam bastante lá no Instagram, que no caso você já deveria estar me seguindo, né, que é @KennerSerain, que é sobre Kubernetes. Um tema muito legal, muito divertido, que é um orquestrador de container. Provavelmente você já sabe, né? Mas hoje a gente vai um pouco mais profundo do que isso. Antes da gente partir para o nosso laboratório, eu preparei aqui alguns desenhos aqui no ScaliDraw só para a gente ter uma noção de fundamentos, né? Caso você ainda não saiba nada, antes da gente partir para o terminal, você precisa entender os fundamentos, tá bom? Deixa eu te mostrar aqui o que eu tenho. Vamos lá. Quando a gente está falando de Kubernetes, o primeiro recurso que normalmente a gente vai criar ali para fazer o nosso primeiro teste é um pod. Então é legal a gente entender que ele é o recurso mínimo que a gente pode criar dentro de um cluster Kubernetes, né? E um pod ele pode ser composto por um ou por mais containers. Olha só que legal. Mas como assim? Não entendi. Então se eu tenho uma aplicação que ela é composta por 10 microserviços, eu posso colocar todos os 10 microserviços dentro de um pod? Não, não é isso que você vai fazer. Normalmente a gente trabalha aqui com mais de um container dentro do mesmo pod quando a gente já é um pouco mais avançado, né? Quando você está trabalhando ali com um conceito, por exemplo, chamado sidecar, você pode colocar aqui, por exemplo, você tem o seu pod você tem o seu container do seu back-end rodando normalmente ali e você pode criar ali um sidecar container, né, que vai ficar pegando ali, por exemplo, logs do seu container principal. Nesse caso, você pode ter mais de um container dentro do seu pod, tá bom? Mas no caso de uma aplicação, um microserviço ali que tem diversos back-ends, front-end, cada um vai ser um pod bonitinho. Legal? E aí, como que funciona, né? Na especificação do pod, a gente vai colocar aqui uma série de coisinhas, né? Como, por exemplo, qual imagem eu vou utilizar ali para o meu container. Eu vou trabalhar com uma imagem customizada que eu vou pegar lá do meu ECR, do meu Docker Hub. Vou trabalhar aqui com Nginx. Você vai fazer a especificação da imagem. Você vai também fazer a especificação aqui de uma label, né? Que é uma coisa que vai servir aqui como seletor para o seu deploy depois. Falando em deploy, né? O que a gente precisa entender? Eu posso ir lá no meu terminal, né? Ou no meu GitOps, né? Que é um conceito aí já mais sofisticado e simplesmente criar um pod na mão de forma ali imperativa, né? Que é usando ali o CLI ou mesmo declarativo, usando um arquivo YAML. Posso? Eu devo? Não. Por quê? Uma boa prática é que você trabalhe, né, com seus pods sendo criados sempre abaixo de recursos deploy, beleza? Então como que funcionaria isso, né? Se você criar o seu pod sozinho, o que acontece? Você vai criar esse pod, se porventura alguém vier e deletar ele, cara, já era o seu pod. Se você não conhece Kubernetes, isso pode parecer assim loucura, porque se alguém deletou, realmente quer que delete, né? Mas quando você trabalha com um deploy, você tem um conceito que é o HA, né? Que é o High Availability ou alta disponibilidade. Se eu estou trabalhando com um deploy, eu fizer a especificação que eu quero 2 réplicas de pods rodando abaixo daquele deploy, quando eu vier aqui manualmente deletar uma, automaticamente outro pod será criado. Isso é o conceito de alta disponibilidade que a gente tem já dentro do Kubernetes, legal? E como, né, que a gente faz isso, né? Antes da gente partir para essa parte, né? Acho que é legal primeiro a gente entender também aqui o conceito do seletor. O seletor, como eu falei aqui embaixo, no nosso pod a gente vai definir aqui uma label, né? Por exemplo, app/meu backend. E aqui no deploy, né, eu vou definir um match label, que é justamente para eu saber quais pods fazem parte daquele deploy para eu poder gerenciar, né? Por quê? Imagina que no seu cluster Kubernetes você pode ter 200 pods rodando. Como o deploy vai identificar qual pod pertence a ele, né? A partir dos seletores. No caso aqui a gente está utilizando o seletor de label, né? Beleza? Legal, então aqui a gente já aprendeu sobre deploy e sobre pod. O que a gente precisa entender? Que não é bem assim, né? Eu tentei facilitar um pouco a sua vida aí, mas no meio desses 2 caras aqui, a gente tem um outro que é chamado aqui réplica set.
O réplica set é o cara que vai garantir com que a quantidade de réplicas que a gente pediu para que sejam rodadas sempre estejam rodando. Ou seja, esse cara aqui ele trabalha com uma coisa que a gente chama de estado atual e estado desejado. Imagina que no seu deploy você pediu aqui, eu quero ter 2 réplicas, beleza? E aí o seu réplica set ele vai verificar quantas réplicas você tem rodando. Uma. Então esse é o estado atual do cluster. Quantas réplicas é o desejado? 2. Então ele vai aumentar uma, beleza? E um outro conceito que é legal também do réplica set, né, da gente entender, é justamente o versionamento. O réplica set ele não vai só gerenciar a quantidade de réplicas de pods, né, que a gente quer rodar ali de uma determinada aplicação abaixo de um deploy. Ele vai também ajudar a gente aqui no versionamento, né? Ele facilita a nossa vida na hora de brincar de rollout, rollback. O que é legal a gente entender? Imagina só, você tem uma aplicação, o seu back-end, e aí você tem a versão V1, tá bom? Vamos supor que você criou agora, você editou o seu deploy, a imagem no seu deploy, trocou a tag lá para V2, né? Que você acabou de fazer o release aí. O que vai acontecer? Um novo réplica set será criado, mas o anterior não será perdido, né? Então, o seu deploy agora ele vai apontar para esse novo réplica set. Porém, caso você precise fazer um rollback, você já tem esse réplica set disponível com a versão anterior da sua imagem, só esperando o seu deploy apontar para ele, né? Então é muito legal isso. E o réplica set, o que é interessante nele também é que você não precisa se preocupar em criá-lo manualmente, porque quem vai fazer isso para você é o próprio deploy, tá bom? Quando você cria um deploy, ele já vai criar o réplica set para você, tá? E aí, indo adiante aqui em alguns conceitos a mais que a gente precisa fazer um entendimento aqui, um outro conceito interessante é justamente o conceito de service, né? O que é um service? Imagina só, você tem o seu pod e ele está rodando aí dentro do seu cluster ou dentro da sua máquina, né? O seu home lab aí, que é o seu cluster single node. Como que a gente faz para acessar esse cara no browser, né? Você precisa ali de um serviço para expor, porque o seu pod, né, por definição, ele vai sempre estar acessível somente de dentro do próprio nó. Se você quiser acessar externamente, você precisa trabalhar com um conceito de serviço. Aqui, a gente vai ter um outro conceito agregado do serviço, né, que vai ser justamente o endpoint, onde vai ser ali o target, né, desse serviço. Então, imagina só, assim como no deploy a gente vai definir um match label, no serviço também. Então, eu posso ter um serviço que ele vai ter como target diversos pods, né? Imagina que você tem um back-end, esse back-end ele tem 10 réplicas rodando atualmente, ele vai ser exposto por um único serviço, que vai ter ali, 10 endpoints ou IPs associados, né? E aí, esse serviço vai ter um único IP atrelado a ele, mas vai ter múltiplos targets, né? E como funciona isso? Como eu sei os tipos de serviços ou quais eu tenho, né? Quando você está trabalhando dentro de um cluster Kubernetes, você trabalha ali com 3 tipos de serviço, né? O Node Port. Node Port, o que é Node, né? Node é um nó do cluster, né? Cluster, a gente tem um master ou mais e tem os nós, né? Os work nodes. E aí, o que esses caras significam aqui então, né? O que esse cara significa, o Node Port? Significa que você está colocando um serviço para rodar em uma porta específica daquele nó. Então, se você tem um nó e esse nó tem um determinado IP, né? E aí você expõe ali um serviço utilizando a técnica aqui Node Port, o que vai acontecer? Você pode utilizar uma porta a partir de 32.000, né? Então eu posso colocar o meu serviço do back-end para rodar na porta 32.000. E que porta 32.000? A porta do meu nó. Então o meu nó, né, o IP do meu nó 2.32.000 vai bater nesse serviço. Isso daqui é utilizado para conectividade externa, beleza? Lembra disso. A gente tem um outro tipo aqui de serviço que é o Cluster IP. O
O Cluster IP a gente vai utilizar quando a gente não quer conectividade externa, né? A gente quer trabalhar ali com os nossos serviços internamente. Ah, mas quando eu vou querer isso? Quando você está trabalhando com Ingress Controller, por exemplo. Você vai trabalhar ali com o seu Ingress exposto, mas os seus outros serviços, né? Eles não estarão. Que no caso eles podem ser inclusive Cluster IP. Tá bom? E você tem o serviço do tipo Load Balancer. Esse tipo aqui, principalmente quando a gente utiliza quando a gente está trabalhando ali em algum cloud provider, né? O que vai acontecer? Você imagina que você está rodando ali na AWS e você, nos seus manifestos, né? Que é como a gente chama os nossos arquivos de especificação de recursos YAML do Kubernetes, você vai definir um serviço do tipo Load Balancer. Esse serviço ele vai fazer a criação ali de um load balancer na sua cloud, né? Ele vai habilitar essa integração contanto que você instale o controller corretamente, né? Que é um conceito que a gente não vai aprender hoje, nesse momento. Ele vai criar para você essa integração, tá bom? Então, assim, Node Port, Cluster IP e Load Balancer. Esses são os tipos de serviços que a gente tem. Legal? E tem mais um pedacinho que é legal a gente entender. Olha só, a gente já tem o nosso deploy, já aprendemos a réplica set, já entendemos aqui os pods, que é essa parte de Ingress, justamente, correto? Imagina que você tem diversos serviços. Como você faz para você trabalhar com diversos serviços abaixo de um único domínio? Você pode trabalhar com o conceito de Ingress, né? Ali você pode usar Nginx, Traefik, ALB, né? O Application Load Balancer da AWS. Nesse cara aqui você vai definir, né? Quais são todos os serviços que você vai bater baseado em um caminho, né? Então eu vou ter ali, por exemplo, meudomínio.com/serviço 1 vai cair aqui. Meudomínio.com/serviço 2 vai cair aqui. /serviço 3 vai cair aqui. Legal? Então você pode agregar diversos serviços debaixo de um Ingress. Beleza, eu acho que dito tudo isso, né, a gente já entendeu aqui o fundamento do pod, do deploy, do replica set, do service, do Ingress. A gente já pode aqui partir para um entendimento um pouquinho mais na prática. Para isso, né, eu já estou aqui com o meu terminal aberto. Deixa eu colocar um zoomzinho aqui para ficar legal. O que a gente pode fazer? Pode fazer a criação de um namespace aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, create namespace, vou colocar aqui, ó, YouTube class. Caso você não tenha, né, o kubectl instalado, você pode instalar, é muito simples. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Não tem segredo nenhum. Eu já estou usando ele aqui na minha WSL. E quem é o kubectl que a gente usou? Olha só. Hoje a gente não vai falar sobre os componentes, né, de um cluster Kubernetes, mas é legal que a gente entenda como a gente vai fazer as criações desses recursos, né? Antes de tudo, a gente precisa ter aqui o nosso API Server rodando. Ele vai rodar aqui no nosso cluster, no caso, a minha máquina, né? Esse pod aqui, ele é o responsável por ouvir aqui as requisições do nosso kubectl, né? O nosso kube control. Então a gente vai criar os nossos recursos aqui. Eu vou mostrar de forma imperativa, declarativa, utilizando o kubectl, enviando os requests aqui para o nosso API server. Ah, como eu sei que ele está rodando legalzinho? Você pode fazer um kubectl get pod e passar um namespace aqui, ó, do kubesystem. Tá vendo, ó? Ó o seu kube API server. Da onde que eu estou usando? Eu estou criando aqui do próprio Docker Desktop, beleza? É muito simples. Deixa eu te mostrar aqui, inclusive. Docker. Se você já tem o Docker Desktop instalado, né? Uma das suas opções para fazer a criação de um cluster Kubernetes, que não é o tema de hoje, né? É simplesmente vir aqui nessa guia Kubernetes e habilitar, beleza? E aí você vai ser capaz de rodar aqui pods e outros recursos Kubernetes na sua máquina. Bom, agora a gente já pode ir para o nosso terminal. A única coisa que a gente precisa entender aqui antes, rapidinho, é o nosso kubecontrol, beleza? Só para você não pensar que é mágica. Essa não é uma aula especificamente sobre
os componentes, né, de um cluster Kubernetes, a infraestrutura que a gente tem lá. A gente não vai falar sobre isso hoje, né? Scheduler, controller, API server, etcd. Não é sobre isso ainda, o kubelet. Mas a gente pode chegar lá, né? Se você quiser, deixa aí nos comentários, inclusive. Mas o que eu queria te mostrar é que como a gente vai no terminal utilizar o kubectl, o kubecontrol, se você ainda não tiver instalado, eu vou deixar o link aqui, tá? É muito fácil, né? Então eu não vou cobrir essa parte aqui, já vou direto ao ponto. E o nosso kubectl, ele vai fazer a requisição para a gente criar um recurso para o API Server. E o API Server é o cara que vai orquestrar tudo isso para nós, tá bom? Vamos lá então para o nosso terminal, agora que a gente já sabe aqui como isso vai funcionar. Ah, como eu posso ver se o meu API Server está rodando, né? Faz aqui um get pod no namespace kubesystem. Namespace, né, nada mais é ali, caso você nunca tenha visto, né, onde a gente agrega diversas aplicações, né, que elas têm uma lógica ali para estarem juntas, né. Então você pode sempre colocá-las em um namespace, tá bom? Olha só, o nosso Kube API Server está rodando. E olha só, eu estou rodando utilizando Docker Desktop, tá bom? Você pode também fazer, né, esse enabling aqui, ó, Docker Desktop. Daí você vem aqui em Settings, Kubernetes e habilita o Kubernetes, né? Daí você vai já ter esses pods rodando aí na sua máquina, né? Na sua WSL também, tá bom? Antes da gente iniciar aqui, eu vou criar um namespace para a gente bagunçar um lugar específico. Então eu posso fazer aqui um kubectl create YouTube class, beleza? Desse namespace. Olha só para a gente ver também quais os nós que eu tenho aqui na minha máquina, né? No caso, eu tenho aqui um nó, né? Um single node, é um cluster single node, que é o próprio Docker Desktop que criou para nós. Não estou trabalhando aqui com K3S, Minikube, né? K3D. A gente pode, né, falar sobre isso em aulas futuras se vocês quiserem, tá bom? Olha só. Eu já sei aqui que eu tenho um nó, já criei um namespace. Podemos rodar aqui um pod? Podemos. Então, como a gente faz? Posso dar aqui um kubectl run pod, né? Eu dei um Ctrl L aqui para limpar o terminal, tá bom? Pod 01, eu vou chamar aqui de Nginx 01. E adivinha que imagem eu vou usar? Nginx para surpresa de 0 pessoas. Tá bom? E aqui eu preciso passar o namespace, vai ser o YouTube class. Olha só. Se eu fizer um get agora, né, no nosso namespace YouTube class, um get pod, eu posso dar um "-w" para fazer o watch. Eu já vejo aqui, ó, que ele está rodando o nosso pod. Olha que legal. Posso pegar com mais detalhes? Pode, né? Se você dá um "-o wide, olha só, aí ele traz para você o IP. Legal? Que mais que a gente consegue ver aqui? Eu consigo vir aqui também, ó, e fazer aqui, ó, um describe pod. E aí eu posso colocar aqui, ó, Nginx 01 e passar aqui o namespace, YouTube class. E aí ele vai descrever aquele pod para nós. Olha só. Nginx, tá falando aqui o container ID, image ID. Nós temos aqui, ó, os volumes que estão montados. Temos aqui também, ó, tolerations. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas é um conceito bem avançado, né? Mas já avançado. Olha aí. Legal. Então, o nosso pod já está rodando. Primeiro, antes da gente prosseguir aqui, vamos fazer alguns testes, né? Eu não quero ficar digitando YouTube Class toda hora, você viu que é meio cansativo. Então eu vou definir como padrão aqui, como meu namespace padrão. Como eu faço isso? kubectl config, né? Você pode colocar aqui, ó, set context, passando aqui o contexto corrente, e você atualiza aqui o namespace, né? No caso eu vou passar aqui YouTube Class. Tá vendo? Foi modificado. Dessa forma, quando eu passar um get pod aqui, ou qualquer outro comando sem especificar namespace, ele já cai no padrão, que é esse aqui. Legal. Agora, olha só. Eu posso simplesmente vir aqui e fazer um "-o wide, eu posso tentar fazer um cur aqui. Olha aí que legal. Pra gente ver se a gente tem aquela página de boas-vindas do Nginx.
É lógico que não vai funcionar, né? Você não caiu nessa, né? Por quê? Olha só, esse IP aqui é um IP virtual. Ele vai funcionar de um pod para o outro, não da sua máquina para o pod, tá bom? E como então eu testo esse pod? Ótima pergunta. Tem, assim, muitas maneiras, né? Eu vou te ensinar uma outra aqui, por exemplo. Vou colocar aqui um kubectl. Posso criar aqui um outro pod. Pode ser inclusive da mesma imagem que eu já sei que tem o cur instalado, né? Então facilita aqui a nossa vida. Eu posso fazer aqui, por exemplo, ó, um kubectl run nginx02 image nginx. Olha só. E aí agora ele já está aqui. Beleza? Ele já está aqui. E eu posso acessar esse pod 02 e fazer um kernel 01. Aí sim esse IP aqui vai valer. Vamos lá. Então, como eu acesso esse pod, né? Eu posso dar um exec-it, passo o nome aqui do meu pod, né? nginx-01. A sintaxe é traço, traço, e aí eu passo aqui o shell que eu quero acessar. Pode ser bash, pode ser shell. Eu vou acessar aqui o shell, /bin/shell, né? SH. Olha só, tô dentro do meu pod 01. No caso, eu vou fazer o request pro 02, tanto faz, tá? Vou colocar aqui, ó, cur http 10.1.0.34. Olha só. Agora o IP funciona. Welcome to Nginx. Beleza? Mas vamos lá agora entender aquele exemplo que eu falei anteriormente. Se eu matar esse pod aqui, ele já era. Olha só. Deixa eu dar um exit aqui. kubectl delete pod nginx 01. Olha só, agora eu não tenho mais ele aqui. Porém, se eu tivesse criado ele a partir de um deploy, isso não aconteceria, tá? Agora vamos fazer aqui a criação de um deploy e vamos fazer aqui de forma declarativa, tá bom? Que é a forma que você vai encontrar na documentação. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Também tem lá um cheat sheet onde você consegue pegar via kubectl caso você queira, tá? Eu vou ensinar um hack aqui para você, que é como passar do imperativo pro declarativo, né? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, a criação de um deploy. Vou fazer aqui, ó, kubectl create deploy. Vou chamar aqui de nginx deploy. Image, vou colocar nginx. Réplicas, vou colocar 2. E vou falar assim, cara, não executa essa parada aí não. Como eu falo isso? Traço, traço, dry, traço, run client. Beleza? Não executa essa linha. E me dá um output em YAML. Olha só. E aí eu peço um output em YAML. Olha que legal. E aqui, ó, o que eu posso fazer? YouTube, jogar isso em um arquivo, né? Como que eu faço isso? Aqui, ó, o nosso maior, youtube-deploy.yaml. Olha aí. E agora eu posso abrir aqui com o Vim, né? Que é um terminal. Olha que legal. Agora eu tenho aqui um deploy na forma declarativa, tá bom? Como funciona isso? Vamos entender aqui o que a gente tem para você não ficar viajando. Começando aqui de baixo, nessa parte de spec, nós temos os nossos containers, né? Lembra que dentro de um pod eu posso ter diversos containers? Então aqui você vai especificar um array, tá vendo? Contém esse tracinho é array. Você pode especificar 1, pode especificar 2, 3. E aqui no caso a gente está utilizando a imagem de Nginx, pegando lá do nosso Docker Hub, tá bom? Aqui na nossa parte template, que inclusive o nosso spec está abaixo do template, a gente tem toda a especificação aqui do nosso pod. Então dentro do nosso deploy eu faço uma especificação de pod dentro da seção template. Então eu vou falar assim, cara, cria para mim um pod aí que ele tenha label app nginx-deploy rodando o container nginx. Legal. E aí eu saio dessa parte aqui do template e entro aqui na parte do seletor, onde eu vou falar assim, pô, quais são os seletores que eu vou saber como atribuir um pod àquele deploy, né? Como eu atribuo? Então, assim, se esse pod ele tem a label app nginx-deploy,
eu posso aqui no seletor utilizar aqui o match labels, colocar aqui app nginx-deploy. Então ele vai fazer o match, vai casar esse pod com esse deploy. E aqui eu posso falar quantas réplicas eu quero, né? No caso eu quero 2, tá bom? Aqui a gente tem, né, a versão que a gente está usando da API, o kind é deployment, né? Isso aqui vai mudando, é pod, deployment, é service. Aqui no metadata a gente passa aqui name, né, e labels também, tá bom? Então a parte mais importante é essa parte de réplicas e seletor, e depois aqui o template, aonde a gente coloca as informações do pod e as informações do container. Legal? Posso sair daqui, né, com ESC:2.wq, né? Caso você não esteja familiarizado com o Vim, olha aqui embaixo, tá bom? E olha só, posso fazer aqui um apply, kubectl apply e YouTube deploy. E agora eu posso fazer aqui um get deploy e eu já tenho esse cara sendo criado. O que é mais legal é que eu não especifiquei o namespace em momento nenhum. Então ele está sendo aplicado no namespace padrão que eu estou rodando, tá bom? Atenção para você não perder as suas coisas aí sem especificar namespace. Vamos verificar aqui se criou com sucesso. Criou com sucesso. Olha só, eu também criei agora um réplica set. Olha só, o que ele fica monitorando que eu falei para vocês? Quantidade de pods desejadas, quantidade de pods rodando, né? E quantidade de pods prontos, tá bom? E aqui o que a gente tem também? O nosso pod em si. Olha só, eu tenho aqui o nosso nginx deploy. A gente deixou até um outro podzinho aqui, ó. Deixa eu deletar ele aqui, que ele tá sozinho. Olha só o que vai acontecer agora se eu deletar esse pod aqui. Esse pod aqui, ele é de um deploy, certo? Então, se eu deleto ele, outro é criado no lugar. Olha só, 3 segundos ele já está criando outro. Por quê? Porque ele é gerenciado pelo deploy, que é gerenciado pelo réplica set. Tá bom? Agora você deve estar se perguntando aí, né? Pô, como que a gente expõe o serviço e acessa ele no browser, né? Que é uma das partes principais aí. Bom, é muito simples. Tem algumas maneiras da gente fazer isso, né? Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, fazendo um expose do deploy. Mas você também pode criar o service. Aqui, ó, vou fazer aqui, ó, kubectl, expose deploy, nginx deploy. Aqui no name, né, vou passar o nome do serviço, pode ser aqui, ó, nginx service. Posso passar aqui o type como node port. Vou passar aqui a porta, né, que ele vai fazer o target como porta 80, que no caso, o nosso os pods lá no Nginx, como a gente não expôs nenhuma porta diferente, por padrão é a 80, tá bom? E aqui vou usar aquele hack nosso, né? Vou usar aqui o dry run, go client, para a gente conseguir ver isso de uma forma declarativa, tá bom? Que é o mais bonitinho ali, né? A gente fica salvo, né, com os nossos arquivos aqui. Olha só, posso vir aqui agora, ó, YouTube Service. Legal. Olha só. Então aqui ele tá rodando aqui na porta 80, né? Isso aqui tá errado, né? Eu preciso colocar aqui porta, por exemplo, posso colocar aqui 32.000. E aqui, olha só, qual que é a sacada? A gente precisa saber que o port é a porta que ele está exposto e o target port é a porta do container que ele vai acessar, tá bom? Então não tem muito segredo. O seletor é o que ele vai utilizar para criar os endpoints. Lembra que quando eu crio um service e aí eu tenho, por exemplo, os pods, ele vai, né, entender ali como ele acessa aqueles pods, no caso por aqueles IPs, né, que a gente inclusive acessou um outro pod para fazer o cur, certo? Como ele vai criar esses endpoints, né? Através aqui do nosso seletor, passando aqui as labels do nosso pod, tá bom? Então, vamos lá. Tá bonitinho. Posso fazer um kubectl apply -f YouTube service e vamos verificar aqui se o nosso serviço foi criado. Aparentemente foi criado. O que é interessante a gente perceber? Se criou também os endpoints, né? Se ficar vazio, já fica ligeiro que não deu certo, tá bom? Aqui, ó, deixa eu limpar aqui, executar de novo. Então nós temos nossos 2 pods, temos aqui, né, os nossos endpoints, tá vendo aqui, ó? E agora nós temos o nosso serviço. O nosso serviço já está batendo aqui. Ou seja,
Em teoria teórica, eu já deveria conseguir acessar no meu browser esse serviço na porta 32.000. Vamos ver o que acontece. Localhost 32.000. Opa! Funcionou. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Então, assim, a gente já aprendeu aqui, inclusive, a trabalhar agora com os serviços. Uma outra coisa que é legal, né? Caso a gente queira, nós podemos também mudar a quantidade de réplicas que o nosso deploy está rodando, né? Que o nosso réplica set está cuidando ali. Como? Utilizando o comando scale. Então eu posso vir aqui, kubectl scale nginx deploy, e posso passar aqui, por exemplo, réplicas igual a 1. Olha só, agora eu já tenho ali só um cara rodando, tá vendo? Isso vai fazer a criação de um novo réplica set? Não, porque a gente só alterou a quantidade de réplicas. Se a gente fizer mais alterações, né, isso vai criar um novo réplica set. Por exemplo, ali, labels, né? Então vou fazer aqui uma mudança, olha só. Git, kubectl, posso colocar aqui, por exemplo, no nosso YouTube deploy. Vou editar aqui, ó. Vou adicionar uma nova label, por exemplo, chamada aqui, ó, version, e vou colocar aqui V1, beleza? E eu posso executar aqui, né, essa mudança que a gente fez. YouTube deploy, que agora a gente deve ter aqui mais uma label, né, nos nossos pods. Como eu pego aqui, kubectl get pod --show labels. Olha só. A gente já tem um cara aqui rodando na nova especificação. Beleza? No caso, ó, ele vai terminar os outros também, né, que não estão compliant. Olha aí que legal. E agora, o que é mais interessante? Quando você vem aqui no seu réplica set, ele criou para você uma outra versão. Legal? Então, se você precisar fazer um rollback, né, você consegue. Como eu faço aqui, então, o rollback, né, para nossa versão anterior? Você pode fazer aqui um kubectl rollout undo. Deixa eu dar um "-h" aqui para me ajudar. Aqui, ó, to revision, né? Beleza. Como que eu sei qual revisão eu vou utilizar, né? Simples. A versão 0 aqui é a última, tá bom? No caso, ele já tem aqui, ó, the revision to rollback to default to 0. Ó, 0 é a última. Então, depois eu só vou somando 1, né? Então, se eu quero voltar aqui, ó, por exemplo, kubectl, eu posso pegar aqui, por exemplo, rollout undo deploy nginx deploy. Posso colocar aqui um to revision, posso colocar aqui 1, né, para ele voltar para outra versão, né? Olha só, rolou back, fez o rollback bonitinho. Se eu fizer aqui um get deploy, um get pod, agora eu devo ter os meus pods sem aquela label version novamente. Olha só que legal, cara. Não é demais isso, é muito rápido. É muito rápido, é muito incrível, né? Você ter essa facilidade de soltar uma nova versão, fazer o rollback dela, assim, é sensacional. Isso que eu tô te mostrando aqui é assim, é o básico, é o arroz com feijão, não é nada ainda muito sofisticado, né? Sofisticado é a gente aprender como colocar isso aqui numa pipeline, trabalhar com diversos tipos de deploy, né? Por exemplo, um deploy canário, né? Aqui, no caso, a gente está utilizando o conceito de ramped, né? Que é o que o Kubernetes trabalha, que ele vai subindo ali os percentuais, né? A gente vai ver isso depois com calma em algum outro vídeo, caso vocês queiram. Mas não se preocupe. Um outro conceito que eu queria trazer aqui, uma vez que a gente está vendo tudo isso aqui, eu sei que é muita informação, mas eu queria jogar para vocês aí. É o conceito do ingress, que ficou faltando. Legal? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer aqui a criação de um ingress, mas agora eu vou lá na documentação para mostrar para vocês, né? Para ficar legal. Deixa eu ir aqui, ó. Kubernetes Documentation. Beleza?
Aqui na documentação eu vou procurar pelo Ingress. Olha só. Vou entrar aqui, eu tenho que ter instalado aqui algum Ingress Controller, tá? Eu já tenho. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, a gente precisa fazer um vídeo só de Ingress, mas você precisa instalar aí o seu Ingress Controller. Como eu já tenho aqui, né, rodando aqui com o meu Docker Desktop, eu vou fazer a criação aqui do meu Ingress. Posso fazer aqui a criação de um novo arquivo, né? Vim YouTube Ingress YAML e vou colar aqui. A gente só precisa fazer algumas mudanças, tá bom? Que mudanças, né? Vamos começar aqui então pelo nome, né? O nome que eu quero colocar vai ser Nginx Ingress. Aqui na classe eu quero utilizar a classe Nginx. Opa! Aqui no host, eu posso até colocar um hostzinho para ficar personalizado, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Host. Posso utilizar qualquer domínio que eu tenha ali no meu etc/hosts, tá? Vou colocar aqui, ó, kubernetes.docker.internal. Aqui eu posso deixar o caminho padrão, né? Quero que ele aponte ali para onde? Para o nosso serviço. Quem é o nosso serviço? É o nosso Nginx Service, que está rodando aonde? Na porta 32.000, não tem segredo, certo? Aqui agora eu posso aplicar, né? kubectl apply-f ingress. Olha só, agora se eu pego aqui o meu ingress, ele já está aqui. Olha só, agora eu posso fazer uma curl http kubernetes.docker.internal. Posso. Olha só, ele bateu lá no meu serviço, o mesmo que a gente rodou no browser. Por que tá funcionando, né? Porque se eu vier aqui no meu vim etc/hosts, tá vendo que eu tenho aqui, ó, um 127.0.0.1 apontando para esse domínio aqui, kubernetes.docker.internal. Por isso está funcionando. Legal? Então, hoje a gente aprendeu aqui, né? Voltando aqui, como trabalhar com o kubectl de forma declarativa, imperativa, de declarativo para imperativo, né? A gente aprendeu esse hack, a gente entendeu aqui como funciona, né, um deploy, que se a gente mata os pods abaixo, eles não morrem, né? Por causa que o nosso réplica set vai garantir ali uma alta disponibilidade. A gente aprendeu que a gente, debaixo de um deploy, a gente vai ter ali diversas réplica sets que podem ter versões diferentes da nossa aplicação. A gente trabalhou ali com um pod que tinha uma label a mais chamada versão 1 e um outro pod que não tinha, né? No caso, essas duas especificações em réplica sets diferentes, nós fizemos um rollout para uma versão nova e fizemos um rollback para uma versão antiga desse réplica set. Aprendemos a utilizar o comando scale, né, para diminuir ou aumentar a quantidade de réplicas de um deploy. Aprendemos a fazer o exec, né, entrar dentro ali de um container. Legal? Fazendo ali o exec-it /bin/shell. Muito bacana. Aprendemos ali a trabalhar com o service. Utilizamos aqui, no caso, né, um serviço do tipo Node Port, que está rodando na nossa máquina, inclusive aqui agora, na porta 32.000. Aprendemos aqui a trabalhar com o Ingress também, né? Que aqui a gente colocou um serviço só, mas podem ter múltiplos abaixo do nosso Ingress. Legal? E tudo isso, né? Você também precisa de um cara chamado Ingress Controller para funcionar, né? Fica uma observação que esse vídeo não era sobre Ingress Controller, então eu não estou focando nisso. Mas para funcionar, principalmente se estiver na cloud, você tem que habilitar. Se estiver rodando um Minikube, tem que habilitar o add-on do Ingress, tá bom? Para ele funcionar bonitinho igual funcionou aqui. Beleza? Deixa aqui para mim se você curtiu. Foi muito rápido, foi muito devagar. Você gostou desse tipo de aula, né? Que a gente falou aqui no detalhe, alguns fundamentos de Kubernetes. Quer uma parte 2, quer ver mais sobre isso, né? Que você quer aprender? Deixa aqui para mim nos comentários, me segue no Instagram. Acho que merece um joinha essa aula, hein? Que aulão legal. Beleza? Obrigado aí pela companhia e tamo junto.